Bom, minha história começa na minha infância. Eu frequentava uma igreja cristã por muitos anos, por toda a minha infância e adolescência, mas acabei que aos poucos fui largando, fui me afastando de Deus, me afastando de Jesus. E o tempo passou, me casei em dezembro de 2019, um pouco antes da pandemia. E com todas as mudanças que aconteceram, pandemia, logo em seguida, eu acabei percebendo que eu não tinha uma vida espiritual, eu não tinha um relacionamento com Deus, mesmo já tendo frequentado a igreja, estava muito distante de tudo que eu já tinha vivido, e surgiu um desejo, uma necessidade de conhecer mais o Senhor. Eu comecei a ler a palavra, a buscar, entender um pouco mais, eu sempre tive uma certa ignorância em relação à igreja. Então eu fui direto na palavra, via muitas pregações, tentava aprender mais, comecei a ter uma rotina de oração e comecei a conhecer o caráter de Jesus, e ele foi se manifestando na minha vida cada vez mais. Teve uma ocasião que, depois de um tempo orando, eu acabei sendo batizado no Espírito Santo, mesmo sem conhecer o que era aquilo, ou o que aquilo iria fazer na minha vida. E o meu desejo, depois daquilo, de conhecer o Senhor, só aumentou mais, só cresceu. E junto com esse desejo também veio uma necessidade, que é a necessidade de ir para uma igreja. Eu chamei a minha esposa, que sempre me apoiou nessa vida cristã. Eu convidei ela para irmos numa igreja, a gente pegou o carro, mesmo sem saber onde ia, visitou 4 igrejas e acabou que todas estavam fechadas. E foi um dia frustrante, mas a gente continuou orando ao Senhor e pediu para que Ele nos colocasse numa casa que a gente ia fazer diferença e ia de fato estar alinhado com o nosso coração. E as coisas foram acontecendo. Passaram-se alguns meses, eu me mudei, vim morar bem próximo aqui da Alcance, e como eu já conheci o pastor Luciano, acabei descobrindo que o ministério dele era aqui próximo. E resolvi vir fazer uma visita para, enfim, saber se era a casa que o Senhor tinha preparado para mim. Quando eu cheguei aqui, eu lembro que eu tinha chegado um pouco atrasado, o estacionamento estava lotado, e eu lembro que o irmão que estava no estacionamento me disse que tinha apenas uma vaga. Eu fui, me dirigi a essa vaga, mas quando eu cheguei lá já tinha uma pessoa estacionando. Já deu aquela dor no coração em pensar que de novo eu não ia conseguir assistir o culto. No meu coração eu pedi a Deus uma direção, e logo esse mesmo irmão veio e nos conseguiu uma vaga, Ele nos colocou o nosso carro ali numa posição que nem era específica, mas ele nos ajudou. E eu fui para a fila para entrar no culto. Na fila eu tive um outro desespero, que era que eu não tinha feito a inscrição para participar do culto, então vi todo mundo com o QR Code e fiquei um pouco assustado. Quando eu cheguei na minha vez, expliquei a situação e também fui super bem atendido, e a gente entrou para assistir o culto. E aí o momento mais impactante foi quando eu pisei no auditório, o louvor já estava tocando, e eu senti muito forte a presença do Senhor me invadindo, como me confirmando que ali era a minha casa, que Ele estava me aguardando há muito tempo. E foi um momento mágico, as lágrimas começaram a cair dos meus olhos. O culto foi muito abençoado. E na hora do apelo que o pastor Marciano fez naquele dia, eu não tive dúvida que eu precisava oficialmente entregar minha vida a Jesus. Assim eu fiz, eu comecei a frequentar os estudos bíblicos, participar das células. Pouco tempo depois eu fui batizado nas águas. E hoje eu vejo que os planos do Senhor são muito maiores do que os meus, e eu tenho uma visão real da igreja, que ela é muito mais que um culto, ela é muito mais que um prédio, ela é a união entre as pessoas, que cada um de nós faz o corpo da igreja. E hoje eu me sinto completo chegando aqui e quero buscar cada vez mais a Deus e contribuir na vida de todos os irmãos. Meu nome é Felipe e eu conheci e continuo conhecendo a Deus.